Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título A Realidade Bíblica do Senhor Jesus Cristo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O texto base que nós vamos utilizar para a aula está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículos 58 ao 64. Diz assim a palavra do Senhor. Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Introdução da lição de número 10. Nesta lição, identificaremos no ponto número 1 as predições da identidade do Senhor Jesus Cristo. No ponto número 2, veremos como se deu o anúncio do nascimento de Cristo. No ponto número 3, conheceremos o ministério de Jesus. Identificaremos também os acontecimentos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, no item número 4. E no item número 5, os acontecimentos da ressurreição de Cristo. E, finalizando o nosso estudo, confirmaremos o caráter da humanidade e divindade de Jesus, o Filho de Deus. Item número 1 da lição, as predições da identidade de Cristo. Diz a palavra que o Senhor Jesus nasceria de uma virgem. Nasceria de uma virgem e o nome do Salvador seria Emanuel, Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículos 13 ao 14 diz: então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. A nacionalidade, tribo e linhagem de Jesus. Ele teria a nacionalidade judaica, confirmada na descendência de Abraão, Isaque e Israel, da tribo de Judá, da linhagem de Jessé, pai do rei Davi. Isaías capítulo 11, versículos 1 ao 5 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Delectar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a erva de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Portanto, aí o Senhor Jesus, como descendente da linhagem, ou seja, ele da tribo de Judá, da linhagem de Jessé, pai que é o pai do rei Davi. Jessé é o pai do rei Davi. Portanto, esta é a nacionalidade, tribo e linhagem de Jesus. O lugar de nascimento de Jesus.
A Bíblia Sagrada aponta Belém, cidade onde o rei Davi nasceu, como a cidade que daria ao mundo seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Miqueias, capítulo 5, versículo 2 diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Palavra do Senhor, graças a Deus. A data do nascimento de Jesus. Na época do nascimento de Jesus Cristo, o Império Romano dominava Israel. E acreditamos que Cristo nasceu entre os anos 6 e 4 a.C., porque tal acontecimento ocorreu durante o reinado de Herodes, tendo este falecido no ano 4 depois de Cristo. Portanto, concluímos que Cristo nasceu neste período de tempo em nosso calendário atual. Item número 2 da lição: o anúncio do nascimento de Cristo. O anjo Gabriel, ele anuncia a Maria que ela foi a bem-aventurada, a escolhida para ser mãe do Filho de Deus, onde em seu ventre seria concebido pelo Espírito Santo, o Filho do Altíssimo, que se chamaria Jesus, o Salvador da humanidade, e que ele reinaria eternamente a partir do trono de Davi. A Maria, ela, de uma forma sublime e obediente, se prontificou a realizar a vontade do Senhor. E a ela, a Maria, foi também anunciada a gravidez de Isabel, que daria à luz a um menino. Daqui para frente eu vou citar apenas os versículos que dão suporte às ideias aqui apresentadas, devido à exiguidade de nosso tempo na aula. Devido também, nós temos uma aula muito longa, esta aula de número 10. Então, vou apenas dizer os versículos e quem desejar, e eu recomendo, tenha acesso às notas de aula e faça a leitura destes textos. O anjo Gabriel também anunciou ao sacerdote Zacarias, no interior do templo, que Isabel, sua esposa, daria à luz ao profeta João Batista, predecessor de Jesus, que anunciaria ao povo a vinda do Messias, o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito em Lucas, capítulo 1, versículos 8 ao 23. Temos também que um anjo do Senhor anunciou o nascimento de Jesus a José. Um anjo do Senhor aparece a José e anuncia que Maria daria à luz a um filho, concebido em seu ventre pelo Espírito Santo, e que este deveria ser chamado de Jesus, porque ele salvaria o seu povo de seus pecados. O anjo adverte a José para receber Maria, pois ela era pura e fiel ao Senhor, já que José intentava em segredo deixar Maria por causa da sua gravidez. Isto está escrito em Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 25. Na sequência, temos o nascimento de Jesus propriamente dito. O evangelista Lucas, ele narra com argumentos históricos e espirituais o nascimento do Senhor Jesus na cidade de Belém, dando início ao plano de salvação da humanidade com a vinda do Senhor Jesus entre os homens como homem perfeito. O nascimento do Senhor Jesus se consolidou no fato mais marcante da humanidade, dividindo então a história humanística no antes e depois de Jesus. Lucas, capítulo 2, versículos 1 ao 7. Na sequência ainda dos acontecimentos do nascimento de Cristo, nós temos a adoração ao Senhor Jesus. Com o nascimento de Jesus, na pequena cidade de Belém, cumpre-se a profecia da vinda do Messias para a salvação de toda a humanidade. Simbolicamente, todas as classes sociais da época
representada então pelos pastores, os servos e pelos reis, magos, os nobres, se fizeram presentes no local do nascimento de Jesus, defronte à manjedoura, para adorá-lo, além da grande milícia de anjos louvando a Deus, ratificando então a presença do Salvador e Senhor Jesus na terra. Após o nascimento de Jesus, temos então a apresentação de Jesus no templo. Conforme a prescrição da lei de Moisés, Jesus foi apresentado no templo em consagração de sua primogenitura. Jesus foi circuncidado ao 8º dia e oferecido com um sacrifício de 2 pombinhos. Nesta sequência ainda dos acontecimentos do nascimento de Cristo, nós temos o cântico de Simeão e a profecia de Ana. O Espírito Santo revelara a Simeão que este não morreria sem antes contemplar visualmente o Cristo, o Salvador, sendo a promessa confirmada, onde Simeão viu o menino e entoou um cântico exaltando Jesus. Lucas capítulo 2, versículos 25 ao 35. Concomitantemente, uma mulher viúva de 84 anos profetizara a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas capítulo 2, versículos 36 ao 38. Portanto, aí nós temos os 6 acontecimentos relacionados ao nascimento de Cristo. O primeiro deles, recapitulando, o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela iria conceber um menino, o Filho de Deus, Jesus. Temos o anúncio do anjo a José, o nascimento de Jesus propriamente dito, a adoração ao Senhor Jesus pelos pastores, pelos reis magos e também por todos, pelas milícias de anjos. Temos também a apresentação de Jesus no templo, a Simeão, e o cântico de Simeão e a profecia de Ana. Portanto, aí estão os acontecimentos do nascimento de Cristo. Vamos agora para o item número 3 da lição, Ministério de Jesus. E aí vamos começar falando do ministério de Jesus a partir dos pilares do ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele se apoiou em 3 pilares, aos quais podemos mencionar a pregação sobre o reino de Deus, o ensino da palavra de Deus e a realização de curas de enfermidades, sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Mateus capítulo 4, versículo 23, menciona esses 3 pilares do ministério de Jesus. Jesus, por compaixão dos que sofriam com as doenças, as curava segundo o perdão, a fé e o amor de Deus. Os sinais, prodígios e poderes miraculosos realizados por Jesus em sua humanidade, através do Espírito Santo, confirmavam então para as pessoas a sua credencial e a legítima condição de ser o Messias prometido, que veio salvar a humanidade. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 11 e 12, fala sobre isso. Lucas, capítulo 4, 16 ao 19, também menciona a compaixão de Jesus para perdoar, para a fé, para o amor de Deus. E também fala do Messias, que curava pela unção do Espírito Santo. A autoridade soberana de Jesus. Falamos dos pilares do ministério de Jesus, agora vamos falar sobre a autoridade soberana de Jesus. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, e foi pela unção do Espírito Santo que Jesus curou os enfermos. Mateus capítulo 28, versículos 18,
Lucas, capítulo 5, versículo 17. O evangelista Lucas, com maestria, ele narra pelo menos 15 ocasiões de curas e 2 ressurreições, onde Jesus demonstrou a sua autoridade e poder sobre as doenças e a morte. Aí nós temos a cura da sogra de Pedro, a cura de muitas moléstias que Jesus realizou, a cura de um leproso, a cura de um paralítico em Cafarnaum, a cura de um homem com a mão ressequida, a cura de muitos enfermos, a cura do servo de um centurião, a cura de um endemoniado Gerazeno, a cura de uma mulher enferma com hemorragia, a cura de um jovem possesso, a cura de um endemoniado mudo, a cura de uma mulher encurvada, a cura de um homem hidrópico, a cura de 10 leprosos, a cura do cego de Jericó e 2 ressurreições, filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. Esta é a autoridade soberana de Jesus sobre as doenças, sobre a natureza, sobre a morte. Mas temos que falar também do poder supremo de Jesus dentro do ministério de Jesus. O poder de Cristo, ele é supremo. Ou seja, está acima de qualquer outro poder. E esta virtude de Cristo de onipotência não pode ser destruída. E assim, sobre a proteção de Cristo, estamos seguros. O poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é ilimitado, é glorioso, é eterno, sobre tudo e sobre todos, subjugando qualquer principado, potestade no céu e na terra. Jesus demonstrou o seu poder quando criou todas as coisas, quando promoveu a nossa salvação, perdoando os nossos pecados e nos concedendo a vida eterna, quando ressurgiu dos mortos, quando operou sinais, prodígios e poderes miraculosos. Na verdade, como Criador de todas as coisas e mais especificamente da natureza, Jesus tem o poder de fazer cair chuva, cessar a chuva, manter a terra intacta, mover a terra, fazer o relâmpago atravessar o céu ou cair na terra, cessar o relâmpago, agitar o mar, acalmar o mar, revolver o vento, parar o vento, enfim. Jesus, em sua onipotência, pode controlar os fenômenos naturais, pois foi ele que os criou com as suas leis fenomenológicas. Jeremias, capítulo 51, versículos 15 ao 16 e Lucas 8, 22 ao 25, fala sobre esse poder supremo de Deus sobre tudo e sobre todos. No item 4 da lição, vamos falar sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E nesse sentido, Judas, um dos 12, ele é escolhido por se deixar levar então pela cobiça ou ganância pelo dinheiro. Judas traiu o mestre com um beijo no rosto de Jesus, apontou aos guardas como sendo o líder deles. Jesus demonstrou um profundo amor para com Judas, pois deu-lhe a oportunidade de se arrepender e pedir-lhe perdão. Por exemplo, como por ocasião da Santa Ceia. Mas a mente e o coração de Judas Iscariotes já estavam cauterizados, dominados inteiramente por Satanás, e aprove então a Judas, não por predestinação, mas pela sua própria dura cerviz, entregar o nosso mestre aos seus algozes. Lucas, capítulo 22, versículos 39 ao 53. Temos aqui ainda nos acontecimentos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, após Jesus ser traído por Judas, o julgamento e condenação de Jesus.
Jesus, anunciando o reino de Deus, quebrou todos os paradigmas de domínio político, religioso, econômico e social da época. Então, as autoridades eclesiásticas e políticas, vendo em Jesus ameaça de libertação do povo quanto a estes domínios já instalados, e vendo também a cada dia Jesus arrastar multidões a segui-lo, procuraram então matá-lo, de forma a anular sua influência e a de seus discípulos diante do povo. Pelo menos 4 julgamentos foram perpetrados para este intento, a saber, o julgamento religioso de Jesus por Caifás. Neste contexto, Jesus é submetido a um julgamento religioso com testemunhas falsas para incriminá-lo, o induzir a proferir que era o Filho de Deus. E Jesus, ao proclamar esta verdade, passou a ser acusado de blasfemo e o agrediram fisicamente. Estes escarnecedores não provaram o contrário do que Jesus dissera e discricionariamente o colocaram na condição do réu de morte e o levaram perante a Pôncio Pilatos para um julgamento político romano. Vou agora apenas mencionar os acontecimentos e vocês podem então acessar nas notas de aula os comentários sobre estes acontecimentos e os textos bíblicos que suportam o acontecimento aqui registrado, proferido. Depois veio o julgamento político de Jesus por Pilatos. Na sequência, o julgamento político de Jesus por Herodes. Na sequência, o julgamento político de Jesus por Pilatos. E não só político, mas também religioso. Na crucificação de Jesus, aí nós temos pelo menos aqui 11 acontecimentos e 7 palavras proferidas de Jesus neste julgamento. E posso dizer então claramente que na crucificação de Jesus, em primeiro lugar, ele foi entregue aos soldados no jardim do Getsêmani, com um beijo no rosto dado por Judas, de forma a identificá-lo aos soldados. Simão, um sirineu, outro acontecimento. Simão, da crucificação de Jesus. Simão, um sirineu, carrega a cruz de Cristo. Na sequência, quando Jesus carregava a sua cruz, a lamentação das mulheres. A bebida entorpecente dada a Jesus na cruz, a qual ele rejeitou. A repartição das vestes e da túnica de Jesus. A crucificação entre os 2 malfeitores, entre os 2 ladrões. A zombaria de Jesus Cristo, não só na via dolorosa, como também na própria crucificação. E na cruz do Calvário, Jesus proferiu 7 frases em palavras. A primeira, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A um dos 2 malfeitores que reconheceu o senhorio de Jesus, ele como Salvador. Outra palavra, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A João, ao apóstolo João, que estavam diante dele na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ainda nos seus momentos finais na cruz, tenho sede, quando falou aos soldados romanos, está consumado. Jesus dizendo que o plano de salvação foi realizado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, Jesus fez o seu último suspiro
E, portanto, aí foram as 7 frases de Jesus na cruz do Calvário. Continuando, então, ainda na condição dos acontecimentos da cruz, um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Na sequência, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. O centurião reconhece Jesus como Filho de Deus após a sua morte. E aí, na sequência, o sepultamento de Jesus. O significado da morte de Jesus. A morte de Jesus na cruz era o centro de sua missão e Jesus tinha a plena consciência de sua missão. Um outro significado para a sua morte é que jamais poderemos conhecer a Cristo se primeiro não tivermos a compreensão plena do que ocorreu na cruz. Foi de forma voluntária e por amor que Jesus entregou sua vida na cruz do Calvário. Um outro significado. Um quarto significado da morte de Cristo é que Jesus morreu por nós, para que fôssemos conduzidos a Deus. E por ter sofrido a nossa morte, ele carregou sobre si os nossos pecados, numa nova e perpétua aliança. E por fim, o maior significado da morte de Cristo. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Item número 5 da lição, a ressurreição de Cristo agora. A ressurreição de Cristo é fato irrefutável e indubitável, sendo a ressurreição de Jesus a base fundamental de toda a teologia cristã. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é débil, insignificante, ineficaz, é vã. Não temos nenhum motivo para ter a esperança de também um dia provarmos a ressurreição para uma vida eterna no céu, se Jesus não ressuscitou. Mas graças a Deus que Jesus ressuscitou. A verdade absoluta é que Cristo ressuscitou no corpo glorificado e nós também ressuscitaremos num corpo igual ao dele, imune ao pecado, sem limitação de tempo e espaço, num corpo glorificado pelo Senhor, e aí viveremos para sempre com ele nas mansões celestiais, livres da morte física e da morte espiritual. Nós tivemos também evidências da ressurreição de Jesus, isso falando sobre a ressurreição de Jesus. A Bíblia Sagrada, ela nos apresenta passagens que evidenciam claramente a ressurreição do Senhor Jesus, tendo ele sido visto por inúmeras testemunhas após a sua crucificação e morte. A ressurreição de Cristo, como já falamos, é a base fundamental da nossa fé, da nossa esperança, da nossa expectativa de um dia ser arrebatado pelo Senhor Jesus Cristo para viver com Ele para sempre no céu. Nós podemos mencionar pelo menos os seguintes textos bíblicos que comprovam materialmente esta condição da ressurreição plena do Senhor Jesus. Primeiro, ele apareceu a Maria Madalena, apareceu às mulheres, apareceu ao apóstolo Pedro, apareceu aos discípulos, apareceu na ascensão ao céu, apareceu aos 2 discípulos na estrada de Emaús e também a 500 pessoas, a Tiago e ao apóstolo Paulo. Apareceu ressurreto após a sua morte. Ainda na ressurreição de Cristo, nós vamos ver o propósito da sua ressurreição. O propósito da crucificação, morte e ressurreição de Jesus foi vencer a própria morte física num primeiro momento, materializado pelo túmulo vazio, mas principalmente vencer os grilhões da morte espiritual. Um Deus que se fez carne, habitou entre nós e derramou seu precioso sangue pela remissão dos nossos pecados, pela remissão dos pecados de toda a humanidade e de forma universal.
Jesus, demonstrando seu infinito amor para conosco, se deixou ser crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, consolidando então plenamente a nossa salvação da morte, da mais profunda sepultura, a justificação de nossos pecados diante de Deus, nos redimindo para nos reconciliarmos e termos um corpo glorificado igual ao dele. No último item da lição, o item número 6, nós vamos falar sobre a humanidade e divindade de Jesus. A vinda do Senhor Jesus se daria de forma corpórea, revelando a sua humanidade, o homem perfeito. A divindade do Senhor Jesus se revelaria como um Deus forte para lutar e vencer as hostes malignas, firmando o juízo e a justiça de Deus. Concluindo a nossa aula de hoje, nesta lição, aprendemos sobre as predições bíblicas da identidade de Cristo, nasceria de uma virgem, nacionalidade, tribo e linhagem, local e ano de nascimento. Vimos todos os acontecimentos relacionados ao anúncio e nascimento de Cristo, o anúncio do anjo Gabriel a Maria e a Zacarias, o anúncio do anjo a José, o nascimento de Jesus, a adoração ao Senhor Jesus, a apresentação de Jesus no templo, o cântico de Simeão e a profecia de Ana. Aprendemos sobre os principais pilares do ministério de Jesus, pregação do reino de Deus, o ensino da palavra de Deus e a realização de curas e milagres. Vimos a autoridade soberana e o poder supremo de Jesus, tipificados na realização de curas e ressurreição narradas por Lucas e no poder universal de Cristo. Observamos todos os acontecimentos da crucificação de Cristo, o significado de sua morte e, por fim, identificamos então várias evidências da ressurreição de Cristo, bem como as provas da humanidade e divindade de Jesus. Shalom Adonai. Esta é a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Na próxima lição, vamos estudar a lição de número 11, a realidade bíblica da esperança. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.